Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje eu vou estar falando aí do Account Manager no Android, beleza? Antes de mais nada, eu quero mostrar o blog, que se você acompanha o conteúdo de Android desenvolvimento web, você pode estar seguindo aí. Enfim, aqui estão todas as páginas no site oficial do Android, as páginas das entidades que a gente vai estar utilizando, tá? Bastante hoje, Account Manager bem grande. Ok, vou voltar aqui. Aqui está nosso projeto, tá? Já deixei, como eu falei no vídeo anterior, eu vou começar a deixar o XML já implementado, eu não vou ficar escrevendo XML, beleza? Então esse aqui já é o manifest. Beleza. A última que eu queria falar aqui é o Account Manager. O Account Manager é utilizado no Android para administrar contas, beleza? Quem usa o Account Manager muito vou entrar aqui no emulador, por exemplo, a gente vai entrar aqui, Settings, Configurações. Quando a gente coloca Account Manager, a gente tem essa possibilidade aqui, ó, contas. Ó, o Facebook utiliza, esse Veja ao Vivo utiliza, o Google utiliza, beleza? Ele é um administrador de contas, gerenciador de contas. E uma das funcionalidades deles é evitar que a gente guarde do usuário a senha e o login e fique enviando para o servidor para conseguir pegar dados do usuário, pegar foto, pegar nome, enfim, para a gente ficar fazendo autenticação toda hora para ver se o usuário está conectado, beleza? O Account Manager, o que a gente faz? Ele permite que a gente faça isso, esse envio da senha e login, da senha e login, e então a gente vai obter do servidor, tá? Ele espera da gente um token. E a partir desse momento que a gente tem esse token salvo no nosso Account Manager, a gente pode ficar enviando token, tá? E aí a gente pode esperar o token lá no servidor, de acordo com o tempo, enfim, de acordo com um novo login, com uma alteração de senha. A gente pode escolher o que a gente quiser, beleza? Então a gente fica com um token no Account Manager e com o token a gente fica enviando, a gente envia o token para o servidor e o servidor envia os dados para a gente. A gente não tem essa transação de senha e login do usuário, tá? Que não é recomendado você guardar, principalmente a senha do usuário. Beleza? Porque às vezes a senha do cara, se você pega a senha do cara, você pega a senha, você acessa várias contas dele. Então, nunca é recomendado, mesmo que criptografado, que você, a não ser que você tenha feito a criptografia, aquela chave privada, chave pública, você sabe isso tudo. Mas é preferível no caso que você trabalhe com o token. Então, o Account Manager ele vem para administrar contas e administrar contas com o token. E uma das vantagens do Account Manager também, por exemplo, imagina o Google. O Google você tem uma conta no Gmail, no YouTube e no Google Plus, por exemplo. E você está sempre com a mesma conta. Mas você com uma conta só, você não precisa ficar fazendo login em todas essas aplicações. Com uma conta só você consegue, por exemplo, você logou no Gmail. Com a conta que você logou no Gmail, você consegue acessar as outras aplicações, tá? O Account Manager permite você fazer isso também. O cara acessou a sua aplicação. Você tem duas aplicações, mas você pode, na sua aplicação, você criou duas aplicações, mas você deixa o camarada acessar as duas aplicações com a mesma conta. O Account Manager você consegue acessar, tá? A conta que o camarada acessou na outra aplicação, acessando nessa nova aplicação e conseguir acessar essa nova aplicação com essa conta sem precisar de entrar com credenciais. Você já vai aproveitar isso. Essa é uma das vantagens do Account Manager também, beleza? Então tá aqui, esse aqui é o manifest, essas aqui já são as permissões, tá? Que a gente vai precisar, ok? Então você coloca aí, se você está fazendo na mão, se você está copiando o projeto, enfim. Aqui é a nossa atividade principal. Você note que eu já coloquei aqui nossa activity principal, né? Atividade principal. Você note que eu já coloquei aqui ó, um application, porque eu estou implementando a minha aplicação, tá? Eu já falei da application, vou deixar o link aí embaixo do vídeo se você não está entendendo o que eu fiz aqui, beleza? Porque eu vou estar utilizando um pouco o Volley, ok? E uma entidade de usuário que eu criei aqui, tá? Para a gente não precisar de ficar toda hora instanciando ela. Então coloca ela no application, beleza? Então tá aqui é padrão, né? Main e Launcher, para ser a atividade principal. Aí eu tenho duas outras atividades, beleza? Password Activity e Authenticator Activity. Elas vão ter uma herança diferente, não vai ser de Activity, mas eu já deixei setado aqui, beleza? E aí eu tenho um service que eu vou estar utilizando também, tá? Esse é o nome do service. Que esse service, ele sempre é chamado quando a gente precisa de criar, de acessar, tá, o autenticador. Primeiro ele faz o que, o Authenticator? Ele não authenticator, o Account Manager, ele vai tentar acessar as contas e se acontecer alguma coisa que o usuário precise de entrar ou a gente precisa de validar no código, por exemplo, ele não achou nenhuma conta, o usuário precisa de entrar com credenciais para a gente criar uma conta, no Account Manager, ele chama esse service, beleza? Ele chama o Authenticator. E o Authenticator ele é chamado pelo service. Então a gente precisa desse service, beleza? Que é ele que sempre ele que chama o Authenticator. Então, isso aqui é padrão, beleza? Só o nome que você pode alterar, você coloca o nome que você quiser. E aqui é padrão.
esse é o filtro, tá? Ele vai ser chamado por esse filtro, essa vai ser chamada intent, beleza? Então, a gente coloca esse metadata aqui com o name tendo o mesmo filtro, tá? O nome do filtro aqui. E um authenticator, tá? Que é um arquivo XML que a gente coloca aqui, beleza? Ó, se você provavelmente não tem esse folder, você vai ter que criar ele no resto, ok? No resource. E aí, authenticator. E esse é o camarada, beleza? Ele é utilizado aqui, ó. Tá? Ele é mais utilizado aqui para a gente colocar, quando a gente criar a nossa aplicação aqui, com a nossa aplicação, a gente permitir que o usuário acesse o nosso account aqui, tá? Contra a nossa aplicação por aqui. E aí, o tipo, tá? Eu já vou mostrar que eu coloquei no strings, tá aqui. Type. Tem que ser único da sua aplicação, beleza? Eu coloquei o nome do pacote, mas você poderia colocar números, enfim, o que você quiser, é uma string. Tem que ser único, beleza? O ícone, tá? O ícone grande, o ícone pequeno, se você vir aqui, ó. Veja vivo. Esse é o grande e esse é o pequeno, beleza? Então tem o ícone e o small icon, ok? Eu coloquei o mesmo para evitar a fadiga. E eu coloquei até o que vem padrão, né? Que é o símbolo do Android. E aqui o label, né? Que aparece, no caso, junto com o nome aqui, ó. Beleza? Que eu coloquei mesmo o nome da aplicação, tá? Eu dava até para utilizar aqui, ó, reaproveitar. Eu não reaproveitei, eu coloquei o mesmo e copiei. Então, a gente precisa desse camarada aqui para essa situação aqui, tá? De account, beleza? Então você define aí o seu... E por causa do service, né? O service vai ficar esperando essa meta tag aqui. Então você define aí, tá? O nome, o que você vai precisar mesmo é alterar, que você vai ter que alterar mesmo é o nome tipo aqui. Eu coloquei assim string porque eu não testei, mas eu vi alguém na comunidade reclamando, se não me engano foi no Stack Overflow, que ele colocou direto e não estava funcionando. Aí quando ele fez essa jogada aqui, vai entender por quê, que ele colocou num string e depois acessou aqui, via referência, deu certo. Então eu já coloquei direto, não cheguei a testar, beleza? Se ia dar errado ou não. Mas tá aí, você precisa desse XML, tá? Para essa parte aqui e para você colocar no seu service, beleza? Para ele interpretar. Aqui strings eu não vou utilizar mais, então eu já vou fechar aqui, ok? E aqui está a nossa layout da minha activity. No minha activity eu já deixei algumas coisas incorporadas, já deixei um boot aqui de acesso aos dados do usuário, que não tem nada de account manage aqui, beleza? Vamos lá, eu tenho essas views aqui, que eu vou alterar, que é o nome, e-mail, a imagem e o progress bar, ok? Meu account manager já está aqui, que eu vou chamar, eu não chamei ainda, então você já vê aí que é account manager mesmo, é a classe. O user, que é esse camarada aqui, deixa eu fechar aqui. Domain, tá? Para auxiliar, porque são muitos dados que a gente vai ter que ficar passando para um lado para o outro. Então é melhor colocar tudo num objeto só e ele está dentro do application, né? Voltando aqui no application, como eu mostrei lá no Android Manifest, ele está aqui dentro, user. Então eu tenho uma entidade para toda a aplicação, beleza? Uma entidade user. Não preciso de ficar toda hora instanciando. E o vôlei, né? Porque eu precisei do vôlei também. Eu vou precisar do vôlei, na verdade, só para carregar a imagem, ok? Porque a conexão mesmo com o servidor, para pegar os dados do usuário, eu estou utilizando o Apache, o HTTP Apache. Que ele é menorzinho, então fica mais tranquilo. Ok, eu vou fechar aqui o user. Aqui eu estou acessando as views, que eu vou ter que alterar. Aqui eu coloquei isso daqui para a gente poder ver como é que está o ciclo de vida, como é que são as chamadas, tá, do Account Manager. É importante ver isso daqui para a gente entender o que ele está fazendo, que ele recarrega aqui Activity, tá? Ok. Aqui está uma série de listeners que estão vinculados a esses botões aqui, ó. Que é para remover, para invalidar, para chamar outra conta, para criar uma nova conta, beleza? Ó, todos aqui, um clique, que a gente vai estar implementando no decorrer do vídeo, beleza? Até aqui, até no sign out. E aqui o último, né, que eu utilizo para pegar os dados do usuário, não tem nada demais aí, eu estou utilizando a SyncTask, que eu já fiz um vídeo sobre, né? E aqui eu estou utilizando a conexão HTTP, que é exatamente esse camarada aqui, bem simples. Eu não fiz um vídeo falando dessa maneira de comunicar, porque eu fiz o do vôlei. Eu não fiz o vôlei aqui porque o vôlei ia ter que fazer uma implementação maior, mas o vôlei é melhor, ok? Então se você for implementar aí para produção, vai no vôlei. E eu tenho um vídeo sobre JSON, se você ficar viajando na parte do JSON Object, tá? Do passo JSON. Eu estou utilizando o passo JSON aqui e eu vou deixar o link do vídeo embaixo também. Então aqui está a nossa conexão.
Não importa o que eu vou usar, se tiver nulo e-mail, se tiver nulo password, eu sempre envio tudo que eu posso estar querendo utilizar lá no servidor, mesmo que às vezes eu esteja esperando só o e-mail e o password, beleza? Então eu optei por enviar tudo. Então eu só coloco o método, né? Que esse daqui é o sempre que vai estar mudando, e envio tudo. Mesmo que tenha valores nulos, não tem problema, porque eu estou concatenando aqui com uma string vazia, beleza? Então tá aqui a nossa chamada. Ok, esse daqui fica inútil, né? Eu vou ter que fazer uma alteração nele depois que eu começar a implementar. E aqui, vou voltar aqui, eu tenho algumas constantes aqui, incluindo aqui, ó, nosso account type, tá? E esse account type top, que eu já vou explicar também, beleza? Aqui é nossa URL, que a gente vai estar acessando o servidor para pegar os dados do usuário. E que são só constantes de chave, né? Chave para acessar valores, beleza? Fechar aqui, ok? Vamos voltar aqui. E aqui estão algumas Account Authenticator, que é esse camarada aqui, que é um dos mais importantes. Service, tá? Que eu ainda vou colocar a implementação aqui. Vamos precisar só do onBInd, no caso, só de trabalhar com esse método. Porque, enfim, foi o que eu falei, é ele que chama esse daqui, tá? Authenticator Activity, beleza? Já deixei o Use e o Account Manager aqui. E alguns logs. E aqui vai ser um listener, vou até colocar aqui, ó, listener. Vinculado a um listener. Active já mostrei, password, tá? E já peguei as views que eu tenho que acessar. Account Manager User aqui, mas eu não acessei eles ainda. E aqui é um útilzinho, um método útil. Tá útil aqui. Para mim trabalhar com as views, ficar travando elas. Quando o cara estiver colocando a senha, por exemplo. Ok. Então a gente vai começar a implementação do Account Manager fazendo uma implementação dessa classe aqui, tá? Que é uma das mais importantes aí. Beleza. Primeira coisa, extend abstract account authenticator, ok? Vai ter que importar, depois adicionar os métodos não implementados e adicionar um construtor que é obrigatório. Por causa disso eu coloquei esse camarada aqui, porque a gente vai estar utilizando esse camarada aqui também, para ter o contexto como uma variável de distância. Beleza, só guardar aqui. Dos métodos que a gente vai estar utilizando, esse aqui a gente não vai estar utilizando, tá? Que é a edição de propriedade, a gente vai estar utilizando esse update, no caso. Beleza? Se você procurar na comunidade sobre a implementação do Account Manager, você vai ver que basicamente eles utilizam esse camarada, tá? O add account, o get of token, ok? Get of token label, eles colocam, mas eu vi poucos utilizando ele realmente, beleza? Eu não vi nenhum utilizando esse e esse, beleza? E esse camarada aqui. Mas enfim, você pode estar utilizando. Eu não vou estar utilizando aqui, porque eu quero na verdade mostrar mesmo o login utilizando o Account Authenticator. Mas não tem nada de, a gente tem que utilizar esse camarada aqui. Não. Eu coloquei esse camarada aqui na hora de editar o password, mas eu consegui fazer ele sem esse camarada aqui, edição do password. Eu só coloquei mesmo para a gente ver a utilização do Update Credentials, tá? Enfim. Aqui se você quer editar alguma propriedade da conta do usuário, se você quer permitir que ele edite, ok? Tanto local quanto no servidor. O add account a gente vai utilizar, que é para a gente colocar uma nova conta, tá? A gente vai precisar desse camarada aqui. Esse daqui por exemplo, você deixou o camarada se conectar com a senha e o login dele, ok? Esse é só um exemplo do dano. Mas mesmo assim você quer certificar se é o cara. Aí você pode pedir, por exemplo, o telefone dele, ou então você pode pegar o IP dele, para ver se é ele mesmo, tá? Então, você pode estar utilizando esse camarada aqui, confirm credentials, a gente não vai estar utilizando ele, tá? Então, boto retorno nulo. Aqui é onde a gente pega a conta do usuário, tá? A conta dele na aplicação, quando ele já tem uma conta. No nosso caso, se ele não tiver uma conta, a gente vai chamar a Activity para ele entrar com senha e login para a gente poder criar um token no servidor, voltar e gravar o token no account dele, no account manager, no novo account manager dele, ok? Na nova conta dentro do account manager. O label, por exemplo, esse camarada aqui, você vai ver que a gente trabalha com ele o tempo todo. Se eu vir aqui em constantes, o nosso é full. Eu só tenho um, account type, token type. Opa, volta aqui.
Esse camarada aqui, o que que ele é? Você vai ter o token, tá? Só que você vai ter o tipo dele. Esse token está sendo utilizado aonde? Por exemplo, imagina o Google. O Google, você, como eu falei, você tem o Gmail e o YouTube. Você pode acessar com a mesma conta, o mesmo token, as duas aplicações. Só que aí você pode diferenciar para o Google, por exemplo, falar, ó, ele está acessando o YouTube com esse camarada aqui. Então imagina que você ia ter, no caso seria dois. Só imaginando. Um seria o YouTube e o outro seria, você ia ter dois account token type. Um seria o YouTube e o outro seria Gmail, beleza? Então quando você estivesse no YouTube, ele ia mandar o auth token type, tá, que é o tipo do token, do YouTube. No Gmail ele ia mandar do Gmail. E aí o Google ia saber qual o dado que ele ia enviar para você, tá? Quais dados, se era do Gmail ou se era do YouTube, beleza? Isso aqui também pode ser utilizado para tipo de conta. Por exemplo, a conta do cara é com acesso de administrador. Então você pode ter um auth token diferente. A conta dele é com acesso de moderado. Então você pode ter um auth token diferente. No nosso caso aqui, eu vou estar sempre com o full. Você coloca o nome que você quiser, tá? Eu coloquei full porque eu só tenho um, então ele tem sempre acesso completo, tá? Aqui só para indicar acesso completo. Ok. E aí, se a gente voltar aqui, vou até fechar esse camarada aqui, depois eu vou implementar ele. Se a gente voltar aqui, esse camarada aqui, o que que ele faz? A gente coloca o auth token e às vezes eu coloquei full aqui, né? Mas poderia ser um nome, uma hash, por exemplo. E aí você pode acessar, querer deixar o usuário, além dele colocar o login e a senha, você pode querer deixar o usuário definir qual tipo de conta que ele está criando. Se é administrador, se é só de um usuário comum, moderador, enfim. Então você colocaria, por exemplo, eu vou colocar aqui if e vou fazer uma comparação. Equals com esse camarada aqui, ó. Constante. Se for igual, eu vou retornar o label, que o label é acesso completo à aplicação. Esse é o label. Aí você escolhe onde você vai querer mostrar, beleza? Se você quer mostrar no formulário, enfim. Ok? Então, os métodos que eu vou estar implementando aqui, add account. Eu já vou começar pelo add account, nos outros eu vou colocar um log. Se quiser usar aí, eu vou colocar em todos isso. Eu vou colocar da seguinte forma, vou colocar com o nome da classe. Então, esse camarada aqui, o Authenticator, é ele que vai permitir que a gente crie conta, altere dados da conta, beleza? Ok, depois eu venho trocando os nomes dos métodos. Ok. Vou colocar vários logs aí, né? Pra gente poder estar vendo depois como é que tá o processamento. O que que acontece. Quando chama isso, quando chama aquilo. Esse camarada aqui foi, eu não sei se já falei dele, enfim. Se você quiser alguma coisa a mais, por exemplo, como eu falei aqui do label. Se o cara podia ter conta de administrador ou conta de acesso moderado. Você poderia fazer isso com as features, tá? Você poderia colocar junto com o token, você ia guardar algumas características que informassem se essa conta era de administrador ou só de um usuário comum que não tem acesso a administrador, beleza? É outra forma de você estar fazendo essa modificação, essa divisão, né, de acesso. Então vamos aqui logo para o AD Account, que eu já falei demais aqui. A gente começa criando uma intent, uma de T. Tá? Uma intent, o que ela vai fazer? Ela vai chamar, botar o mcontext aqui que a gente pegou lá no construtor, ela vai chamar a activity que vai disponibilizar para o usuário a área que ele pode colocar sem login dele, tá? Pra gente estar fazendo a autenticação no servidor e voltando com o token. Então, Authenticator já tem a classe Activity definida, só não fiz a implementação dela ainda, do corpo dela, né? Activity.class, perdão.
IT, put extra, tá com retorno aqui. E aqui, constante, account type. Eu vou falar já dos parâmetros de entrada. Tipo do token, tá? Que a gente vai estar pegando. E aí, o mais importante, que é a resposta, que é Account Authenticator Response, que é exatamente esse camarada aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e pegar o type. O type é exatamente esse camarada aqui, tá? É o mesmo. E o off-talk typing, que no nosso caso é o full, né? Aquele nome full. Beleza? Temos um bundle. De bundle mesmo. E nele a gente tem que colocar intent. Que é put parser label. IT. O account manage tem que ser com essa chave aqui do account manage. Você vê que o account manage já é a classe do Android. A gente não implementou ela não, ok? Que intent. Ok. E coloca bundle, que vai ser o retorno. Então vamos lá. Esse response aqui, tá? É por ele que a gente vai retornar a resposta, tá? Dessa activity aqui, ó. Que vai disponibilizar para o usuário a entrada de senha e login, ok? Então a gente vai ter o token e esse camarada vai permitir que a gente envie a resposta para cá, ó. Vamos vir aqui em minha activity, add account, a gente vai ter uma chamada aqui, ok? Um script aqui e a gente só consegue enviar a resposta para cá, voltar para cá, se a gente fizer essa implementação aqui, ok? Então a gente tem aqui, esse camarada só existe para isso, para a gente enviar a resposta para ele, ok? Enviar a resposta por ele. A gente tem que fazer essa chamada aqui com essa chave mesmo da account manager, tá? Essa daqui, ó, o type e o tipo do token, ok? O tipo do account e o tipo do token, a gente vai utilizar no nosso Authenticator Activity, beleza? A gente precisa de colocar ele aqui também. Então a gente tem que colocar no bundle, porque ele não aceita, o retorno dele não é uma intent, né? A gente coloca no bundle com essa chave aqui, tem que ser essa chave aqui, beleza? Para ele poder chamar esse Authenticator Activity aqui, para o cara entrar com os dados. E aí, só retornamos o bundle, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, em vez de eu continuar com o resto aqui, eu vou voltar para cá, para a gente fazer a implementação aqui, do ADD Account, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o user, ok? Aqui. My application. Get application. Get user, ok? Só importar o my application que está errado. Ok. E account manager. Opa. Contexto. Ok. Beleza, com o account manager a gente vem aqui agora. ADD account. ADD account. É exatamente esse que a gente vai chamar. Discussão dos métodos. Account type. A gente tem aqui, né? Nosso account type. Volta aqui. O outro é o tipo, né? Do token. Token type. Beleza?
E aí, características features, né? Requeridos, que a gente não vai estar trabalhando com features aqui, então, nulo. Dados adicionais para a gente fazer a requisição, por exemplo, se você quer enviar, não sei, a posição do usuário, se você tem lá o GPS funcionando. A gente não vai estar trabalhando com esse tipo de envio na requisição. Então, nulo. A activity, que é o nosso contexto aqui, ok? Main activity, que ela só vai servir para uma coisa, tá? Permitir que esse camarada aqui, ó, vou voltar aqui, que essa activity aqui seja chamada, beleza? Então a gente coloca aqui activity, um callback e o handler. Esse handler aqui, na verdade, ele pode ser qualquer thread, tá? Que você queira que o resultado, porque esse método aqui, ele é chamado assíncrono. Ele é fora da thread principal, tá? Ele trabalha fora da thread principal e ele é assíncrono. Ele não, por exemplo, eu poderia fazer uma chamada aqui embaixo, que ele, sem problema, que ele ia continuar executando aqui e ia continuar com a execução do programa, beleza? Só que se eu colocar, aí você pode fornecer a thread, tá? Uma thread aqui, em que esse callback, a resposta dele, quando vindo do teste assíncrono, pode rodar na thread que você colocar aqui. Mas se você colocar nulo, a resposta aqui, o callback, vai rodar na thread principal. Então a gente vai rodar na thread principal. Eu quero que rode na thread principal. Então eu coloco nulo aqui. E aqui vem a implementação, né? Eu vou fazer o seguinte para ficar melhor, vou quebrar aqui. Pra entender melhor. New account manager callback com generic bundle. Vai pedir para implementar os métodos ainda não implementados, que é só um, run. Deixa eu cortar aqui. E a gente tem um filtro. Esse filtro aqui, ele é retornado aqui também, ó, tá? Como assim? Se você não quiser essa execução assíncrona, você pode pegar esse retorno aqui, e já, por exemplo, aqui, ó, get result. Só que qual o problema? Você não pode fazer essa chamada aqui dentro da thread principal, tá? Não pode. Você tem que colocar dentro de outra thread. Então, já que eu vou ter que fazer isso, preferível colocar dentro aqui do meu callback, né? Porque ele vai fazer a chamada assíncrona, e aí eu vou poder fazer esse acesso aqui ao result, tá? Porque quando ele faz essa chamada aqui, quer fazer esse acesso que eu falo na thread principal, result, vou colocar aqui. Porque quando ele faz essa chamada aqui, ele já terminou, tá, tudo que ele tinha que fazer no background em uma outra thread. Então já tem o resultado. Quando você faz direto aqui, ele não tem o resultado ainda. Ele vai fazer a chamada, vai fazer toda a verificação, beleza? Aqui ele já tem, então não tem problema chamar aqui, mesmo você colocando nulo aqui, acessando a thread principal aqui dentro, beleza? Então aqui ele vai pedir para colocar try catch, tá? Eu não vou utilizar esse camarada aqui, eu coloquei só para mostrar qual é o retorno. Ok. E o result é um bundle. E eu vou colocar logs aqui, tá? Mas eu tenho que fazer uma outra implementação aqui, que eu vou chamar um get account, beleza? Mas não agora, eu tenho que voltar lá e vou mostrar a implementação da Authenticate Activity. Vou colocar aqui o filtro que eu tenho. Só pra gente saber onde está passando, beleza? Esqueci da view. Account type. Token. Um account name. Eu vou colocar o token aqui. Você vai ver que o token ele não é retornado aqui. Por isso que a gente vai ter que fazer uma outra chamada depois. Bundle. Get string. E a chave account manager. Aqui.
Count type. Name. Opa. Of token. Faltando um parênteses. Ok. Então aqui, para adicionar a conta, tá? Na verdade, quando a gente fizer essa chamada aqui, ele vai fazer essa chamada, vai vir para cá. Na verdade, ele vai ir para o service vai fazer essa chamada a esse add account aqui, ok? Ele vai saber que é para fazer essa chamada aqui. E depois de tudo ser processado, a gente entra no nosso callback. Mas agora eu tenho que fazer a implementação, né, desse camarada aqui, ó. Authenticate Activity. Vamos voltar aqui nele e vamos fazer a implementação dele. A gente começa aqui, user recebe a mesma coisa lá do main activity. Get user. Então, lembrando que se a gente vem aqui, ó, voltar aqui, a gente colocou uns dados na intent, né? Type, o tipo do token, tá? E além da resposta. Só que a gente não vai estar utilizando esse daqui, tá? Porque ele vai ser, ele só vai permitir mesmo que a gente volte, no nosso caso, que a gente volte o dado para o main activity aqui, ó, para esse add account, beleza? Sem ele não volta. Já testei, ele não volta, ok? Então a gente tem esses dois dados aqui. Volta aqui no Authenticator Activity e vamos colocar esses dados dentro do nosso objeto. Count type. String extra, ok? E aí? Type. Name. Mesmo que não tenha um name, tá? A gente vai fazer essa chamada a esse... A gente pode colocar aqui name, porque a gente pode fazer essa chamada de mais de um lugar, ok? Então, beleza. Esses três aqui, ok? Pode colocar só dois se quiser, enfim. E agora pegar a instância do Account Manager. Que é esse contexto. Opa. Beleza, agora a implementação do Sign-in. Ok, a gente começa aqui acessando o botão, tá? Antes de aqui, eu vou vir aqui e vou mostrar o layout. Authenticator, esse camarada aqui. Aqui tá, nós temos um e-mail, password de teste, 2 de teste e o botão login, tá? Vou voltar aqui. Aqui. Vou acessar o botão. Porque aí o cara clicou, tá? Em sign-in para ele entrar. Então eu vou tirar o clique, vou deixar enable false. Opa. False. Vou pegar o e-mail. E a senha. Ok. Vou ter que dar um cache aqui porque eu vou acessar direto. Ok. E aqui. TV, e-mail. Opa. Mesma coisa para o password. E que agora eu volto aqui no meu Activity e vou aproveitar esse código aqui, tá?
do async task. Coloquei que a gente pode apagar tudo sem problema. Nosso retorno vai ser uma intent, vou alterar aqui. E já vou começar a implementação aqui. Intent, chamar de T. New intent. E T ponto. Put extra. E agora que entra esses camaradas aqui, ó. Volta aqui no main activity. Como é que a gente acessava aqui, ó? Pela constante do account manager. Agora que a gente vai setar elas ali. Começar por esse. Colocar 3. Opa. Name. E o próprio token. Ok, esses dois valores aqui a gente já tem, o type e o name, que a gente pegou aqui, né? O name, na verdade, não. O name, na verdade, é o e-mail que a gente pegou aqui, ó. Beleza? Porque a gente tem a conta, a gente tem o account type, que deixa a gente pegar todas as contas vinculadas àquele tipo de conta. Temos o token da conta, mas para identificar as contas mesmo, a gente tem o name dela. O name é único também, ok? Então a gente coloca o name, no nosso caso, que vai ser o e-mail do usuário, para a gente poder identificar ele. Então o name aqui, use.getEmail, e aqui use.getAccountType, que é o que a gente enviou lá do Authenticator, tá? Account Authenticator, pelo intent, e que a gente pegou aqui, ó. Beleza? Exatamente esse camarada aqui. Esse name veio nulo, porque como a gente está criando conta, a gente não tem esse camarada ainda. A conta não foi criada, beleza? E aqui o token, que veio como resposta do meu servidor. Que eu tenho que trocar aqui. Eu já vou abrir o servidor, ele vai retornar um token. Get string, né? E acesso por token. Lembrando que eu já fiz o passe do JSON que foi retornado do servidor lá no HTTP connection, beleza? Ok, nosso retorno aqui é intent. E ele vai reclamar pedindo para a gente colocar um try catch. Só para ficar tudo ajustado, coloco todo mundo aqui dentro. Então, para saber onde a gente está passando, vou fazer o seguinte. Log activity sempre. Sync task do em background. É chato, mas vai valer a pena depois pra gente saber como é que tá sendo feito as coisas. E a gente tem o nosso push execute, que a gente vai ter que criar, vou criar um outro método aqui que eu vou chamar aqui dentro, tá? Que vai criar a conta, na account manage, enfim, e vai voltar para activity. Ok? Agora a gente vai lá no servidor para ver qual é a chamada que a gente tem que fazer e como é que ele está trabalhando lá. Então, na verdade, tá aqui, tá? É um servidor PHP, beleza? Você vê que eu tenho vários if else aqui para saber qual é o método que eu estou utilizando, para diferenciar o script de acordo com o método que eu enviei, beleza? No nosso caso, aquele dali agora é esse camarada aqui que a gente vai utilizar. Então, eu volto aqui, tá? E altero. Vou voltar aqui. O que eu vou precisar? Do e-mail, que eu já peguei, certo? Do password e do tipo da conta, do auth token, tá? Type token, beleza? Que no caso a gente só tem um, não precisava, mas se você tivesse mais de um, igual o Google, por exemplo, tem, você ia precisar identificar. No nosso caso, eu estou identificando aqui só para mostrar a utilização dele, mas não precisava, porque eu só tenho um. Aqui está o resto, né? Que eu vou falar de acordo com o que a gente vai fazendo o script no vídeo. Então, com isso,
Vamos lá, Get Token by Credentials. Eu venho aqui, verifico se a senha está correta junto com o login, ok? E aí depois disso eu verifico se já não tem um token válido que eu possa estar utilizando. Aqui você está vendo que eu estou colocando exclamação aqui para inverter. Se não tiver um token válido que eu possa estar utilizando, eu gero um token, tá? Venho aqui em User, token. Aqui eu estou gerando data para gerar token aqui. É um SHA-1 simples, tá? Eu coloco um time e um range aqui, não tem mistério, mas é bom você dar fazer um token difícil de ser quebrado, tá? Difícil de ser descoberto como é que ele é feito, enfim. Volto aqui. Não, volto aqui. Gera o token, gera uma data, uma expiration date, que se eu não me engano é 5 dias. Não, 5 horas eu coloquei. Beleza? Aí eu salvo no banco de dados o token com a data de acordo com as credenciais do usuário, tá? Com a nova data de expiração. Se já tiver uma, o que eu faço? Eu pego ela e coloco aqui no user e retorno o token. Sempre eu retorno o token, ok? E aqui eu não preciso de setar o token, porque quando eu gerei aqui, eu já tenho ele setado no token do objeto. Então aqui eu só retorno, coloco dentro de return, volto aqui e retorno token, beleza? Retorno para a aplicação. A gente volta aqui na aplicação. E agora eu tenho que fazer o quê? Salvar. Eu não criei a conta ainda na Account Manager. Vou criar agora. Vou criar um novo método aqui. Finish login, vou chamar ele. Deixa eu ver aqui. Public void finish. Vou colocar um log aqui também. Aqui a gente tem um parâmetro de entrada, que é intent, né? Mais de T. Começa string account type string account name token. Pelo intent eu consigo pegar. String extra type name token. Tudo que foi retornado do servidor. E eu verifico se o token não é nulo. O servidor retorna nulo. Também, se não for válido. Depois ignore case nulo. Se sim, eu vou colocar um log aqui para mostrar que a gente entrou aqui. Opa. Se sim, eu vou printar uma imagem, uma mensagem, falando dados de login correto. Ok. Dados de acesso incorretos. Então lembra do botão que eu tirei acesso aqui? Eu volto com o acesso dele, tá? Para tentar novamente. E aqui eu dou um return vazio, só para ele não continuar o processamento no método. Mas se deu tudo certo, eu venho no meu Account Manager, ok? E adiciono uma conta explicitamente, que aqui literalmente a gente vai estar adicionando uma conta no Account Manager, ok? Eu acabei pulando uma parte aqui, a gente tem que criar um account aqui, ó. Ele quer o name, tá? E o type. E para criar a conta explicitamente, você passa a conta, o account.
Você pode passar o password, é literalmente o password do usuário, que é o que eu não recomendo e também não utilizo, então é nulo, ok? E você pode colocar mais alguns dados, que isso aqui seria um bundle, que você ia colocar extra, put string, enfim, put parse label. O que seriam esses dados? Poderia ser o e-mail, a URL da imagem do usuário, enfim. Só que nesse caso aqui a gente está utilizando nessa versão só para pegar o token, ok? A gente vai ter uma parte do script que é aqui no main-activity, que é essa parte aqui, que pega isso tudo, nome, e-mail, image, e eu não guardo isso no account manager, ok? Eu só guardo o token. A gente volta aqui, aqui é nulo. Se você quiser guardar, só criar o bundle e colocar os dados nele. Feito isso, a gente criou a conta, só que a gente não vinculou a ela o token ainda. Então, set off in token, ok? O account, o tipo do token, tá? Então vou pegar aqui, como eu peguei aqui em cima, eu vou pegar daqui do user, porque eu não setei aqui, ó. Of token type e o token. E agora a gente tem que utilizar um método que não é, que a gente não pode utilizar essa extensão aqui, que eu não troquei ainda, eu vou trocar agora. Eu vou colocar o método aqui logo, set account authenticator result. Vou dar um finish, porque eu tenho que sair dessa activity. E aqui que ele está esperando é um bundle, então pego o meu intent, get extras. Aqui, account authenticator activity. Ele vai pedir para importar. E o erro daqui sumiu. Só um detalhe que eu não vou, que eu vou ter que utilizar essa parte do script, que é um pouco de lógica. Count accounts. Vou usar esse camarada aqui. Get account by type. Eu tenho meu type aqui. Ele vai retornar uma array de accounts. Se não tiver nenhum, ele retorna um array vazio. Então eu pego o tamanho. E vai ter uma situação que eu vou tirar a main activity, da pilha de activity, e vou ter que voltar com ela. É exatamente nessa situação aqui, porque eu vou ter que, uma vez, na primeira vez que a gente for criar a conta, a gente vai ter essa situação. Então eu vou ter que verificar esse camarada aqui se ele é zero. Eu vou chegar nessa parte ainda, então eu já deixo aqui explicado. Se for zero, eu tenho que voltar para a main activity. Start activity. Activity.class. Opa, é new intent. New intent. Ok, então vamos recapitular aqui. O camarada clicou em adicionar uma conta. Então a gente chamou esse método aqui, que antes de vir aqui a gente passou o type, o account type, o tipo do token, ok? A gente não passou features e nem dados adicionais para ser enviado na requisição. Passamos a nossa activity para poder chamar o start activity, que vai chamar a nossa activity de autenticação, ok? E aqui já passamos no run aqui no final, porque a gente vai processar o retorno dentro da thread principal. E aqui é o callback e fica esperando o retorno, ok? Então a gente volta aqui. Não, nesse camarada aqui. Tá aqui o add account. Naquela chamada do add account lá do MainActivity fez essa chamada aqui. E a gente tem como parâmetro aí o account type, tá? Temos um response que vai esperar a resposta do nosso Authenticator Activity, ok? Para poder retornar para cá. É por causa dele que a gente vai conseguir acessar esse callback aqui, ok? Então a gente tem que colocar esse camarada aqui, beleza? Que é o primeiro parâmetro aqui. Account type, tipo do token, features que a gente não está utilizando, options que não estamos utilizando, ok? Colocamos no intent, criamos o intent já com o Authenticator Activity para ser chamado, disparado. Só vai ser disparado porque a gente colocou esse camarada aqui, ó, nossa activity aqui, beleza? Então ele vai chamar Start Activity.
Então a gente cria um bundle porque ele não está esperando um intent, ele está esperando um bundle. A gente cria um bundle, coloca o intent dentro dele. Essas duas chaves têm que ser assim do account manager, beleza? Tem que ser essas. Escolhendo a intent, então retorna o bundle. Retornando o bundle, a gente faz a chamada nossa Authenticator Activity, tá? Aqui vai ter um cliente, a gente vai pegar os dados que foram passados. Esse account name não tem no ADD account, porque não foi criada a conta ainda, então ele é nulo, beleza? Mas esses dois aqui tem, a gente passou lá na intent, ok? Pega uma instância de account manager. E aí tem, mostra o layout para o usuário, né? Que é esse daqui. Tem o edit teste, o botão de login, enfim. Se ele pressionando o botão, a gente entra aqui, printa aí, pega o e-mail e o password, destrava o botão para ele não continuar clicando. Acessamos um async task, tá? Que vai fazer o acesso ao nosso servidor, enviando uma requisição com o usuário que vai ter a senha, o login e o tipo de token, tá? A senha, o login e o tipo de token. E esse método aqui, que eu já mostrei lá no PHP, onde a gente vai estar entrando no código, na parte do código. Beleza. A resposta vai ter um token, tá? Sempre vai ter um token, só que ou ele é nulo ou ele é um token mesmo, beleza? Ou ele foi é um token criado. A gente tem que criar intent, porque a gente vai trabalhar com intent aqui no retorno, beleza? Eu escolhi intent, se você conseguir, se quiser fazer de outra maneira, você faz. Eu preferi trabalhar com intent. A gente seta os valores no intent. Precisa desse try catch aqui por causa do JSON, ok? Então, eu já tenho o account type, já tenho o account name, que é o próprio e-mail que eu estou utilizando para fazer o account name. Você pode colocar o que você quiser, beleza? Eu acho que o e-mail para login é suficiente para ser único. Lembrando que unicidade é no caso do account type com account name, tá? Se você estiver utilizando outro account type com o mesmo e-mail, não tem problema, beleza? Ok, coloquei aqui na intent o account type, o account name e o token. Terminei o processamento, retornei, tá? Esse camarada aqui, ele é executado fora da thread principal e esse daqui já é na thread principal, ok? Executou, voltei aqui, só esqueci de chamar aqui, vou colocar aqui, aproveitar e colocar aqui agora. Printo aqui, chamo o finish e o finish faz o resto. Acesso ao account type, o name e o token, cria um account, ok? Eu criei esse camarada aqui porque na primeira chamada eu não vou ter conta nenhuma e eu vou ter que tirar, na minha lógica que eu vou estar utilizando, eu vou tirar o main activity. E se eu fizer isso na primeira vez, ele não vai voltar depois que o cara terminar o login, mesmo se o cara tiver feito corretamente. Então eu coloco o account aqui, esse count account, para mim poder fazer essa jogada aqui, essa gambiarra, né? E poder voltar para minha activity, beleza? Ok. Criei account, você coloca o name e o type para criar account. Pega aqui a quantidade de contas que eu tenho, beleza? Porque se for 0, eu vou destruir a main activity na chamada dela, anteriormente, não aqui. E aí eu verifico se o meu token é nulo, tá? Porque o que acontece? Se der alguma coisa errada lá no servidor, ele retorna nulo, beleza? Ele não retorna o token. Se a senha estava errada, enfim, o login, eu vou printar aqui, pra gente saber no logcat que a gente entrou aqui, mas também vou dar um toast pro usuário, falando, ó, seus dados de acesso estão incorretos, beleza? E aí eu vou destravar o botão que eu tinha travado aqui, tá? Para o cara poder fazer acesso de novo. E vou dar um retorno vazio para ele não continuar o processamento aqui, ó, tá? Mesmo que seja void, você pode fazer isso aqui no Java, sem problema, beleza? Se não for nulo, quer dizer que eu tenho o token e deu tudo certo. Então o que eu faço? Adiciono a conta aqui, no explícito. Eu tenho que ter um account, of course, tá? Com o name e o type. E aqui é o password, que de forma alguma eu recomendo você fazer isso, guardar a senha do usuário, tá? E aqui os dados, você utilizar um bando para você, como eu falei, se você quiser guardar endereço da imagem, o nome do usuário, você pode guardar aqui. Mas eu não vou estar fazendo isso, porque eu sempre vou estar acessando o servidor com o token para estar validando o token e para estar pegando os dados do usuário. Então não preciso de guardar esses caras aqui. No meu caso, não preciso, beleza? Então, aqui que tem a vinculação da conta que foi criada. Esse camarada aqui ele retorna true, se deu tudo certo, e false, se não foi criada a conta. O false costuma ser quando a conta já existe. Beleza? A conta já existe, então ele dá falso, ele não cria a conta porque ela já existe. Mas aí a vinculação, mesmo assim se a conta já existe, você consegue fazer a vinculação e colocar um novo token nela. Então a gente criou a conta e aqui a gente está colocando, coloca a conta, coloca o tipo do token, tá? Você tem que colocar, e o token. E aí aqui realmente teve a vinculação do token com a conta. E aí esse set account authenticate result, por causa dessa herança aqui, ok?
a gente volta os dados, tá? Para esse camarada aqui, ó. Para o nosso callback, beleza? E aí o finish, para a gente sair dessa activity. E nesse caso, se for 0, a gente dá o start activity para o main activity, para a gente abrir o main activity de novo, porque eu tinha fechado ela. Tá? Eu vou montar um script que eu vou ter que fechar ela. Tem alguns casos que os camaradas colocam isso daqui, ó. Set result, result ok, intent. Eu não precisei, eu fiz teste sem, eu vi muita gente fazendo assim, tá? E eu não vi nenhum problema de não utilizar, beleza? E tem muita aplicação aí nas comunidades que o pessoal coloca final, várias variáveis do tipo final. Também não tive problema com isso, então não coloquei. Se você tiver, você pode estar fazendo esses testes aí, beleza? Então, ok. Teoricamente está implementado completamente aqui o nosso Authenticator Activity. A gente volta aqui, tá? E agora a gente vai ter que criar esse camarada aqui, ó, Get Account. Para a gente realmente poder acessar esse útil aqui e pegar os dados do usuário no servidor, beleza? Então a gente faz a implementação quase idêntica a essa daqui, tá? Eu vou aproveitar aqui. Get of token, no caso, é esse daqui. Ok? A explicação dos métodos, dos parâmetros são exatamente a mesma. Eu quero rodar o callback na thread principal, então eu coloco nulo aqui, ok? Em account, eu tenho account name e account type que eu vou ter que passar como parâmetro aqui. Então, new account, para poder criar o account, como a gente fez lá no Authenticator Activity. Account type, eu tenho nas minhas constantes. Token type. Opções de requisição a gente não vai estar utilizando, então pode colocar nulo. Activity, para poder fazer a chamada. Main activity desse, ok? E agora só o callback, então vou quebrar aqui algumas coisas, para ficar melhor para a gente ver. Callback exatamente idêntico. Só ver onde ele fecha aqui. É aqui. Desculpa o cachorro aí. That's ok. Beleza? Só vou mudar aqui. Ok, exatamente essa jogada que a gente vai retornar. Esse camarada ele não vai chegar a entrar aqui, tá? No Account Authenticator. Por que não? Porque ele já vai acessar, vai tentar acessar a conta, ok? As contas no Account Manager. E ele vai ver que já tem uma. Beleza? E aí ele já vai acessá-la direto, sem precisar de entrar aqui. E já vai trazer pra gente o type, o name e o token. E aí, eu tenho que pegar o nosso user aqui, tá? Que a gente instanciou aqui, pegou a instância ali, né? E colocar esses dados nele. Type. Name. Opa. Set token. E token. Para quando a gente for utilizar em outros lugares. Ok, então a gente pode pegar os dados do servidor. Porque a gente já tem um token. Lá no servidor eu utilizo o token, tá? Ó, eu utilizo o token para poder pegar os dados do usuário. Não preciso mais de senha e de login, só token. Aqui. E essa chamada vem para cá. Lembrando que aqui o token vai ser nulo, tá? Type. E name. Beleza?
Então ele vai verificar se tem conta, tá? De acordo com a conta que a gente enviou aqui, beleza? Ele vai ver que tem a conta, ele não vai precisar de entrar no Account Authenticator para abrir Activity nem nada. Então ele pega a conta e retorna pra gente o type, o name e o token dela, ok? Mesmo que a gente tenha passado aqui na chamada o type e o name, a gente coloca no nosso objeto, user, e então pega os dados do servidor. Porque a gente vai fazer uma chamada, mesmo URL, só muda aqui, ó, o método, tá? O method, que vai ser comparado lá no servidor, que aí eu vou pegar o ID, o nome, o e-mail e a imagem do usuário para poder apresentar, tá? Lembrando que eu tenho umas views aqui que eu já acessei, que eu vou colocar o nome, o e-mail e esse aqui profile para mim colocar a imagem, mas eu acabo acessando aqui também um load, tá? Esse script aqui do Volley, eu fiz um vídeo sobre o Volley, então vou deixar os links dele embaixo, não vou entrar na explicação dele não, tá? O que eu tô fazendo aqui é carregando uma imagem do servidor, beleza? Essa parte toda aqui, já fiz vídeo sobre a Sync Task, enfim. Novamente, desculpe o cachorro, vou deixar os links aí embaixo. Ok, o auth token. Agora a gente tem que fazer uma verificação, eu vou criar uma outra método aqui, que eu vou chamar todas as contas desse método que eu estou utilizando, desse tipo, tá? Lembrando que o tipo, no caso, é esse camarada aqui, ó. A gente consegue acessar todas as contas dele. A gente volta aqui, tá? Vem aqui. Podemos praticamente copiar, tá? O script de cima. Só auth token by features. Que vai mudar o método. Então vou ter que fazer isso daqui de qualquer forma. O tipo, tá? Vou pegar o da constante que eu tenho, que é o mesmo, que está sendo utilizado em toda a aplicação. O tipo do token. Features não vamos estar utilizando. Nulo. Activity, para fazer a chamada, se for necessário. To start activity, para pegar a autenticação, por exemplo, para abrir a Authenticator Activity. Opções de requisição não vamos estar utilizando e nem opções de tipo de token, do token. Então, nulo os dois. O callback e o handler, né, que eu já expliquei duas vezes, a terceira é a mesma coisa. Eu quero rodar o callback na thread principal, então eu coloco nulo. E aqui, vamos quebrar aqui para organizar as coisas. O callback é exatamente o mesmo desse daqui. Exatamente o mesmo. Para falar que é exatamente o mesmo, vou colocar aqui esse nome, para a gente saber onde a gente está na hora que o script estiver rodando. Exatamente o mesmo. Por que acontece? Esse camarada aqui, por que eu estou chamando ele, não estou chamando só o getAuthToken? Ele já é a implementação de 3 métodos ao mesmo tempo, tá? Ele faz o trabalho de 3 métodos, eu vou voltar aqui, eu vou vir aqui para mostrar. getAuthToken, yes. Então ele já é mais ou menos a implementação desse camarada, tá? GetAccounts by Type and Features, getAuthToken e add-account. E a vantagem de utilizar ele é, se tiver mais de uma conta, mais de um account manage, que a gente vai fazer esse teste aqui, mais de uma conta no account manage com o nosso tipo, tá? Ele vai colocar uma janela para a gente escolher, tá? Um dialog para a gente escolher qual que a gente quer estar utilizando. Se não tiver nenhuma, ele já automaticamente já chama esse add account aqui, tá? Esse camarada aqui, beleza? Aí a gente tem que voltar aqui para implementar o getAuthToken, ok? Que eu implementei. E é isso, ele já faz essas duas implementações pra gente. Ele verifica, e se tiver só uma conta, o que ele faz? Ele já abre ela direto, ele nem vai abrir pop-up para a gente escolher, não. Ele já abre ela direto. Então essa é a vantagem de utilizar ele. Esse método que eu coloquei mais para mostrar mesmo é quando tem mais de uma conta. Aí vai mostrar ele printando aqui, mostrando na tela, tá? Todas as contas que tem do tipo. Mais de uma conta do mesmo tipo, beleza? Então a gente vai voltar aqui agora. Vamos fazer a implementação desse camarada aqui, ó. getAuthToken. Quebrar aqui. Primeira coisa.
Account Manager. Vamos nas nossas contas. Ok. Então a gente vai tentar pegar um token. Esse método aqui, o que ele faz é baseado na conta e no tipo da conta, tá? É pegar o token dele, beleza? No tipo do token. Opa, acabei vindo pro método errado aqui, perdão. É aqui. A gente já tem o account e o tipo do token como parâmetro de entrada, ok? A gente vai verificar se o token é vazio, utilizando um teste útil. Token, tá? Se não for vazio, o que a gente vai fazer? A gente não vai precisar de chamar uma activity de autenticação, que é a mesma activity que é chamada aqui. A gente vai criar um bundle. E vamos colocar todos esses dados aqui, ó. Que a gente precisa aqui, ó. Com essas chaves do Account Manager, beleza? Então, put string 3 vezes eu vou retornar aqui o bundle. Que ele já retorna direto, tá? Não tem a chamada ao activity. Vou pegar as chaves. Tá fadiga? Name e o token. O token, esse camarada aqui, eu consegui recuperar com o pick of token. O name e o type estão dentro de account. Ok. Se for nulo, tá? Se for vazio, ele vai dar true e não vai entrar aqui. A gente faz basicamente esse mesmo envio aqui, essa mesma chamada de intent. Só que aqui é count type. Opa. E agora a gente tem um name também. Por que isso? Para poder chamar a activity de autenticação, Authenticate Activity, para o camarada ter que entrar com a senha e com o login para a gente gerar um token e voltar tudo de novo, ok? Só que dessa vez a gente tem o account name, tá? Então a gente vai já ter uma conta criada no caso, beleza? Nesse caso aqui ele não chamou, tá? A gente tem a conta, só que ela não tem um token. Isso aqui acontece no caso de quando a gente dá um invalidate no token. Ele tem a conta, não tem o token, então ele vai entrar aqui, beleza? Porque quando ele não tem a conta, esse método aqui, tá? Vai chamar esse cara aqui, ó. O add account. Não vai chamar esse aqui não. Beleza? Só para saber onde a gente está entrando aqui, vou colocar um aqui também. Então tá aí, transação do off token. A gente volta aqui na minha activity. Beleza. Tá. Agora tem que implementar o invalidate, né? Pra gente validar token. Eu nem gosto de utilizar o invalidate não, mas isso aqui é tranquilo. Por quê? Porque ele deixa a conta do usuário e tira o token. Então você vai ter que trabalhar mais a lógica da sua activity, da sua aplicação, para poder lidar com essa situação. Eu vou até mostrar um caso que é ruim. O que acontece? No caso da lógica que eu estou implementando aqui. Então aqui eu só utilizo o account manager novamente.
Chamando invalidate, eu preciso do account type e do token. Eu vou pegar do user, tá? Porque se eu estou nessa página aqui, quer dizer que o usuário já está conectado, eu já coloquei esses dados dentro dele. Get account type e token. User.getToken. E eu vou dar um finish, tá? Eu vou invalidar o usuário que vai estar conectado, beleza? Não vou dar um prompt não vou colocar um pop-up para o usuário escolher, não. Já vou tirar ele direto se ele apertar invalidate. Ok. E vou dar um finish para a gente sair da Activity. E se ele quiser entrar de novo, então ver o que vai acontecer. Que é aí que eu vou mostrar o porquê do ruim, né? De eu não gostar de trabalhar com invalidate, mas ele é necessário se você quer deixar a conta e só quer tirar mesmo o token, quer invalidar o token. Mas eu ainda prefiro trabalhar isso, mesmo nessa situação, trabalhar com remove, que eu vou estar implementando aqui. Então, começa pegando um array de account, uma de accounts, m account manager, get account by type, e que eu posso botar constante direto, que eu tenho, account type. Crio um outro array, tá, de string, chamado name, que vai ter exatamente o tamanho da quantidade de contas. Length. Vou preenchê-lo. Já você vai entender, vou usar um alert dialog. Length. I menor. Mais. Name na posição I. Recebe accounts na posição I.name. Então, alert dialog, vou chamar de alert dialog mesmo. .builder. Preciso de .des. Set title. Escolha account. Set adapter, tá? Colocar isso aqui logo. Dialog interface. Click listener. O que eu estou fazendo aqui? Só colocar o adapter aqui. New array adapter string. Contexto. O array aqui no final, né, de string. E um layout, que eu estou utilizando do Android mesmo, nativo. Que vai ser esse daqui. Ok, embaixo show. Para estar apresentando, eu vou estar abrindo um alert dialog aqui, tá? Que eu vou estar apresentando todas as minhas opções que eu tenho para remover de uso de contas desse tipo aqui, todas as contas que eu tenho desse tipo aqui, posso remover qualquer uma. Então eu vou estar abrindo um alert dialog com uma lista que eu só clico e quando eu clico, né, que eu coloquei, como eu coloquei um listener aqui, a posição vai vir aqui, ok? Além do dialog, dialog que recebeu o clique da caixa, aliás, beleza? Essa posição é exatamente a mesma que essa daqui, ó. Então eu vou remover aqui. Account. Handler null. Não vou trabalhar com callback agora. Nulo também. E account. Só acessar aqui. Beleza. E se for a mesma conta, a gente vai verificar
do usuário que está conectado, a gente dá o finish. Ele sai da activity. Use.getAccountName equals. Pode ser ignore case mesmo. Verifica aqui. Se for mesmo, a gente sai da activity. Beleza. Aqui a gente remove literalmente a conta. A gente não está só removendo o token, que é o que o invalidate faz. A gente remove a conta. E agora a chamada, né? Do change password. Que na verdade a gente vai ter que fazer a implementação desse cara aqui, ó. O update client house, que não precisaria, que eu já fiz sem, tá? Mas eu vou fazer para utilizar ele também. Então, em account manager, update. Mesma explicação. Thread principal, execução do callback. Activity, para poder chamar a activity de password, para alterar o password. A gente tem que passar a activity aqui para poder dar o start activity. Não vou trabalhar com opções de requisição, então nulo. O tipo do token, constante. Vou pegar as minhas constantes. Tá? Você vê que eu estou alternando entre constantes, entre intent. Você escolhe como é que vai ser a sua aplicação, beleza? Você tem que passar o tipo no caso do token. Como é que você vai pegar ele? Você que escolhe. Account, new. Account, agora eu vou usar user. Get account name. E para pegar o type, eu vou usar constante. Account type. Tá. Como é que você vai pegar? É você que escolhe. Essa é a minha implementação. Beleza. Se acreditando ou não, a implementação do callback é praticamente a mesma. Lembrando que o callback só vai ser chamado no retorno, tá? Ele não é chamado primeiro do que no caso do que o método que está no Authenticator, no Account Authenticator, ok? Só essa parte que a gente não vai precisar. A gente vai alterar a senha e vai ter que alterar o token, porque no servidor, já vou voltar lá no servidor para mostrar o que eu estou fazendo. Eu altero o token quando o cara altera a senha, então o token fica inválido. Então ele tem que alterar também aqui. Ok, vou trocar o método aqui, né? Aqui literalmente só vai alterar, não precisa fazer mais nada, só printar no logcat para ver que a gente passou por aqui, beleza? Ok, update credentials, então a gente volta aqui agora e faz a implementação desse camarada aqui. Basicamente a mesma coisa, a gente só vai vir aqui, ó, e copiar essa parte. E aqui, password. Ok, todo o resto é igual. Option a gente está utilizando. O type está aqui, né, o tipo do token. O account que tem o type e o name está aqui. E a resposta, o response, tá? O account authenticate response para a gente poder ter a resposta aqui, voltar para cá, beleza? Ok, agora a gente vai implementar o password, né? Password activity. Deixa eu fechar constantes aqui, que eu já falei. Authenticate activity. Não, vou fechar essa view. Esse layout, aliás. Beleza, volta aqui. Password activity. Que a implementação vai ser muito similar, tá? A essa activity aqui, beleza? Então, para evitar fadiga, a gente vai vir aqui e pegar esses camaradas aqui, porque é a mesma coisa. Mesma coisa. Show. Só aqui que vai mudar, né? A primeira coisa que eu faço aqui é liberar as views, tá? Aliás, é travar as views. Enable views. Coloco false. Então pegar as senhas. Eu tenho set password, new password no meu objeto user, tá? E vem aqui nas views. O mesmo para new. TreeString.
Agora a gente vai aproveitar um pouco o código daqui, tá? Esse código aqui no caso. Do async task. Só que a gente não vai retornar uma intent, a gente vai retornar um JSON object. JO aqui. E aqui vai retornar direto. Ok. Vou dar um nome aqui, né? Opa. Ok. A gente vai ter uma intent. Chamar de T. Se a gente chegou aqui, a gente já pode liberar as views. E só a mínima validação aqui, garantir que o cara não vai ficar barbarizando querendo acessar outra conta. Posso tirar, tá? Uma boa prática, tirar os dados do password. Ele vai ter que fazer tudo de novo se ele errar. Beleza. E aqui com o JSON já posso começar as verificações. Eu retorno, no caso, eu vou voltar lá no servidor, no script do servidor para mostrar. Um feedback. E um token, né? Só que pelo feedback a gente vai ver se deu tudo certo. Se ele não for nulo e for igual a 1. Int igual a 1. Vai ter que colocar um try catch, que o Eclipse que perde esse. Beleza. Dando tudo certo. Put extra. E são esses dados aqui, ó. Essas chaves aqui, a gente vai estar retornando aqui, né, que não precisava no caso. Então eu vou começar a pegar esse daqui logo, evitar a fadiga. Type, name e token. Lembrando que aqui eu já peguei com o user, tá? O type e o name. Nessa activity que eu tenho sempre o type e o name. Type e name. E por causa da alteração da senha, foi gerado um novo token no servidor. Então a gente pega por aqui. getString token. Ok. Vou dar um toast falando que a senha foi alterada com sucesso. Contas. Short. Senha alterada com sucesso. Então vou ter que chamar um outro método, igual a gente fez lá no Authenticator Activity, para fazer o processamento, só que eu vou construir ele ainda. Enquanto isso eu continuo aqui, tá? Que se não for respeitado o condicional aqui, se ele não for true, eu vou gerar uma exception. New. Porque de qualquer forma, com exception não, ele vai ter que entrar aqui. Tá? Pode acontecer uma exception aqui também. Então entrando aqui eu dou um outro toast falando que não deu certo. Falhou, tente novamente.
Ok, agora eu vou implementar o método que eu vou chamar ele de finish, que vai fazer quase a mesma coisa do que o método do Authenticate Activity. A gente começa com o log, né? Aproveitar aqui. Depois string, account type, get string extra, account name token. Token. Vou ter um account aqui. Tem o meu account name. Meu type. Pego aqui. Ok. E aqui, realmente, a gente vai alterar o token, tá? Depois que a senha for alterada, a gente está com um novo token, é aqui mesmo que a gente vai fazer a alteração do token. Só recapitulando que essa activity que eu já deixei com o account Authenticate Activity, beleza? Tá aqui. Tá essa chamada aqui. Ok. Tem meu account manage, lembrando que o account manage tá aqui, que a gente pegou a instância. Invalidate, tá? Token e type. Depois, set of token, account. Aqui o tipo do token que eu já peguei aqui em cima, tá? Tá em user. Token type e o próprio token. Não preciso do invalidate, eu consegui fazer sem invalidate, tá? Só que eu vi uma galera na comunidade reclamando que quando não colocava invalidate não funcionava. Então, como eu não peguei essa situação de não funcionar, e com invalidate e sem invalidate funcionou, coloca só por segurança. Então, estamos invalidando o token primeiro para depois alterá-lo. Beleza? E aqui a gente volta aqui. Mesmo script aqui. Beleza. Teoricamente, nosso password activity está implementado. Volta aqui agora. Seguir out. Tem que implementar que vai ser um remove, tá? Vamos ver aqui no remove. Eu já coloquei deixei um finish ali, né? Porque eu vou ter que sair da activity. A gente vai pegar as contas. E na verificação, não preciso desse find aqui agora. Pegar user, fazer essa verificação aqui. User. Se for igual, remove. E finish. Que é o sign out, eu não vou precisar de logout. Não vou precisar desse camarada também. Ok. Se ele chegar aqui, eu vou dar um return aqui também. Se ele chegar aqui, eu dou um toast. Falando falhou.
Ok. Tá todo mundo implementado aqui. A gente tem que ter, lembrando que quem é chamado é o service, então a gente tem que fazer a implementação do service, tá aqui, tá? Então esse camarada aqui, vamos colocar o mesmo nome, M. O contexto é o do service. Então a gente chama o bind, que a gente não precisa de implementar, tá? De sobrescrever o bound do account authenticator. iBinder. Que é nessa chamada aqui que a gente vai estar chamando esse camarada aqui. O service sempre é chamado primeiro. Então, teoricamente é isso, né? Eu só tenho uma implementaçãozinha aqui para o caso do cara se conectar e ele tá com o token errado, tentou o token errado e voltou o ID 0. Vem aqui, if this one get long ID igual a 0, maccount manager invalidate, quer dizer que o token que eu estou utilizando não está válido mais, tá? Vou pegar da constante aqui o type, count type, e o token do user que já foi utilizado, que eu sei que está no objeto user. Get token. Chamo get account, que ele vai procurar por outras contas, e se não tiver outras contas, o que ele vai fazer é chamar a activity de autenticação, né? Posso passar nulo aqui, que eu não estou utilizando a view lá mesmo. É esse get accounts aqui, ó. O cara não ficar perdido. Esse camarada aqui que eu estou chamando, beleza? E dou o finish para sair da activity, porque o cara não está mais autenticado. E esse mesmo cara aqui eu vou fazer aqui, ó. Toda vez que eu entrar eu vou chamar ele, para já mostrar as contas e o cara tem que escolher uma conta, porque a activity que está entrando, a primeira activity que é a principal, ela é a activity de quem está logado. Se o cara não tiver logado, esse camarada aqui vai se encarregar, tá, de chamar a activity de autenticação. Essa também é uma grande vantagem do Account Manager. E aqui vem o entendimento daquele Count Accounts, lá do Authenticator Activity, tá? Eu vou pegar o meu main Account Manager, Get Accounts by Type, igual a 0, eu dou finish. Tá? Porque eu não tenho conta nenhuma, eu não preciso de continuar. Essa aqui foi a lógica que eu utilizei, eu não preciso de continuar nessa activity. Eu já vou direto para a activity de login, de autenticação. Que essa jogada aqui é para entender esse camarada aqui, ó. Porque se for 0, só se for 0 aqui que eu vou dar o finish e não vai ter mais essa activity na pilha. E se for 0, lembra que eu estou pegando, você tem que ver que eu estou pegando antes de dar aqui, ó, o adicionar a conta. Então se for 0, eu sei que eu tirei a minha activity, então eu dou um start nela novamente. Lembrando que eu já dei o finish aqui, tá? Nessa activity aqui, beleza? Quase que esqueci, a gente volta aqui no password, tem que mudar o method aqui, é change password. Só vim aqui, change password. O que ele faz? Ele pega o token, o password atual, o novo, tá? Pega o time também, que eu vou estar alterando. Altero o time e o token. No caso, o time de data de expiração. Update password, já chama logo. Ele só vai atualizar se o password estiver correto, tá? O password atual. Atualizando, quer dizer que está atual, foi igual a 1 aqui o retorno. Eu pego o user, pego o usuário. E baseado no usuário, nos dados do usuário, eu gero um novo token, gero uma nova data de expiração, beleza? Pego o use pelo use aqui, ok? Então salvo o token, coloco o token nesse objeto aqui, nesse user aqui que está fora, beleza? E como é objeto, se eu alterar aqui, a referência é única, né? A referência é a mesma que a gente está utilizando, desse objeto aqui no caso. Então já tem um novo token aqui, eu passo feedback. Feedback nada mais é do que esse retorno aqui, tá?
Se for 1 ou 0. Se for 1, beleza. E passa o novo token, que está dentro do nosso user aqui. Que não é mais esse token aqui. Ele foi alterado, tá? Ele é esse token aqui. Se deu tudo certo, ele é esse novo token aqui. E aqui tá as casas de banco de dados, né? Que é SQL, então nem vou... Esse pacote aqui vai estar junto com o projeto aí para download, quem quiser fazer o download, beleza? E tiver PHP. Ok. Então, teria aqui o password. Tem um outro aqui que eu não passei, que é o getUser. O getUser só pega o token a partir disso, ó. É sempre token. Eu só utilizei o password de novo para trocar, na hora que eu precisei de trocar, beleza? De password, então é inevitável, tem que utilizar o password. E na primeira vez que o cara conecta, que ele não tem um token ainda, ou ele tem um token válido. Então ele precisa, no caso, do password ainda. Depois disso, é só token. Eu fico mandando só o token para pegar tudo que eu precisar. Então, para pegar os dados do usuário, imagem, nome, enfim, eu utilizo o token. Para invalidar, que quando eu invalidar, eu vou querer trocar o token, eu vou colocar um token padrão e vou colocar o time como 0, tá? Então, eu utilizo o token também, beleza? Para poder acessar a conta correta e alterar. Depois disso é só o token. That's ok. Então, a gente pode rodar para ver se vai dar tudo certo. Ok, só vamos fazer umas correções aqui necessárias. Primeiro, a gente vem aqui no Account Authenticator. Tem uma situação que a gente não vai conseguir passar esse camarada aqui, ó, o token type. Então, se ele for diferente de nulo, tá? E aqui na ADD Account, já vou mostrar a situação. A gente mostra ele. Se não, a gente pega o da nossa constante mesmo. Que é o mesmo, no caso. Quando a gente vem aqui no Authenticator e corrige isso aqui, ó, tá vendo que tá todo mundo com o mesmo método, né? Não. Aqui é name e aqui é o type. A gente copia aqui e faz o mesmo. Password Activity. E lá no Password Activity aqui, ó, não tem sentido isso daqui. Não tá funcionando. Por quê? Porque esse token aqui é o novo. E não tem conta ainda com esse token. Então, na verdade, o que a gente tem é esse camarada aqui, ó. É o token desse usuário aqui que a gente quer. A gente vem aqui, get token, que é o antigo. E logo depois que a gente fez isso, como esse objeto ele é único na aplicação, a gente está usando ele numa application, que extende application, a gente vai dar um set aqui e colocar um novo token, que a gente já vai ter atualizado. Ok, agora a gente pode rodar. Tá lá. Já vamos vigiar nosso logcat. Primeiro, onCreate do main activity. Depois, ele já chamou esse camarada aqui, ó. Tentou achar uma conta aqui. E como a gente está implementando o getOfToken by features, se ele não achou conta nenhuma, ele já vai chamar direto o service para ele chamar no service, indicando que é para chamar o ADD account do account authenticator, beleza? Que é esse camarada aqui. Chamou esse cara aqui, a gente colocou um activity, né, para ser disparado, que é o authenticator activity. Ele vem para cá, ó. Então no create, ele pegou os dados, só o name que é nulo. E agora a gente pode criar uma conta, tá? Eu vou vir aqui, esse é o servidor, vou atualizar, porque eu fiz algumas alterações aqui. Tá o token, password, então os dados, né? 2 usuários. Eu vou tentar acessar agora, vou voltar aqui com o Tian Calopsita. Lembrando que eu não estou dando não estou criando uma conta aqui, as contas já existem, imagino que o cara já tem acesso na web. Ele só tem que acessar aqui a aplicação com os dados corretos, tá? Com login e senha. Caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso vai dar tudo certo. Tudo certo. Já carregou o nome, e-mail e a imagem. Então o que aconteceu? Quando eu apertei o botão de sign in, ele entrou no sign in background, que ele já está em outra thread, tá? Já saiu da thread principal. Tá no servidor pegando verificando, no caso aqui. Entrou aqui, tá no servidor verificando a senha, o login e a senha.
para ver se está correto, para gerar um token. Beleza, entrou no post execute, entrou no finish, né? Que eu já vou direto pro finish. E aí no finish, ele já voltou, ele já finalizou aqui, tá? Por causa dessa jogada aqui, nessa primeira vez deu certo. Ele entrou aqui, beleza? Porque era 0, não tinha nenhuma conta ainda. Então ele chamou o Start Activity. Então a gente voltou para cá para um Create, tá? E aí no caso a gente chamou esse cara de novo. Só que dessa vez não é 0, então ele não vai dar o finish aqui. E tinha uma conta nova, porque o token foi retornado. Foi gerado um token e ele foi retornado. E aí on start, on resume, que eu coloquei aqui no ciclo de vida da Activity, só para passar, ver o que estava acontecendo. Então main Activity Account, que no nosso caso, como já tinha uma conta, ele não veio para cá, tá? Pro Account Authenticator, ele já pegou a conta direto, só tinha uma conta mesmo, e já retornou aqui no callback. Então esse retorno do callback está aqui, ó, main Active Get Account, o tipo, o name e o token. E tá aqui o token. E se a gente vem aqui, eu vou atualizar. Se não me engano, é o mesmo token. É esse camarada aqui, ó. É porque o token tá com a data de expiração correta ainda. Ele não expirou ainda, beleza? Então tá aqui o token e essa foi a conta que a gente utilizou, esse e-mail. E tá aqui tudo certinho, tá? Mas ele só tem esse token aqui porque ele foi gravado aqui antes, ó. Aqui. Nessa parte aqui. Teve essa vinculação, beleza? Ok. Vamos ver aqui como é que foi o final. Coloquei o token. Get accounts. Show uma segunda vez, né? Show uma segunda vez. Eu devo ter feito a chamada 2 vezes. Vamos voltar. Não fiz. Enfim. Como eu saí, eu fui para um pause e um stop. Vou limpar aqui. Vou entrar de novo. Alguma coisa na conexão lá que chamou 2 vezes. Enfim. Get accounts. Ele teria que ter chamado aqui, ó. Vamos voltar aqui. Get account, beleza. Aí chama esse camarada aqui. Não, ele não chama, ele vai chamar esse cara aqui agora. Beleza? Entramos de novo. Mesmo procedimento, só que agora já tinha conta, ele já chamou direto o callback do get account, ó. Beleza. Vou limpar aqui e vou adicionar uma nova conta. Que no caso é uma conta que já tem login e tudo mais. Vou adicionar ela aqui na aplicação. Quando eu apertei add account, onBuddy, tá? Service, add account. Depois um pause. Porque eu saí da Activity, também Activity, mas ela existe ainda, beleza? Authenticate Activity Create e um stop, tá? Esse um stop aqui é da main Activity, não é da Authenticate Activity não, beleza? Ela tá na pilha ainda da main Activity. Vamos logar. Beleza, eu vou trocar aqui, né? Porque a minha lógica ficou assim, eu tô trocando o usuário quando eu coloco um novo. Então, sign in no Authenticate Activity. Background. Faz o mesmo procedimento de quando a gente acessa, quando a gente fez com Tiano Calopsita, tá? Só que agora a gente foi acessar um ADD account de dentro da aplicação mesmo. A gente acessou essa parte dentro da aplicação, a gente não precisou de entrar sem conta nenhuma. Finish. ADD account, realmente eu estou chamando 2 vezes. ADD account, uma vez. Com nulo. Token nulo. Não, na verdade, eu estou chamando uma vez o ADD account. Perfeito. Esse aqui é o callback do ADD account, tá? É esse camarada aqui. Callback. E nele, como eu não tenho um token, eu preciso do token, eu chamo o get account. Que aí eu passo account, eu tenho o account name e o account tab, eu consigo criar um account. E aí eu consigo pegar o token, só o token dele. Ok? E se você reparar, como eu já tenho a conta, eu estou acessando a conta correta diretamente, eu não entro aqui.
Ele entra aqui quando ele precisa de alguma coisa do usuário ou que a gente faça alguma coisa no background, beleza? Caso contrário, ele não entra. E aí agora get account, type, name, aqui estamos no callback do get account, e o token. Coloquei o token, start, um resumo. Esse é um start, um resumo aqui é do main activity, porque ele voltou, tá? Porque nesse caso aqui, depois que a gente deu o significado, a gente deu o finish aqui, já existia uma conta, tá? Volta aqui. Quando a gente deu o finish aqui, já existia uma conta, então essa parte não foi processada, só que ele retornou o dado e deu o finish. Então ele saiu daqui e foi para o main activity, fazendo ele entrar, por causa que ele estava ele tinha ido até o on stop, a gente foi para um start de novo, on pause e voltou a execução, né? Só que primeiro ele entrou primeiro ele voltou no callback do add account. Depois o callback do get account, depois ele continuou start e um resumo. Beleza, estamos com duas contas agora. Acessar account. Aqui ele vai mostrar o pop-up, eu posso trocar. Troquei, tá? Vamos, add eu já adicionei, acessar, invalidate, não vou mudar a senha. Vamos vir aqui e ver como é que tá. Todo mundo igual. Então tem que mudar o token agora na hora que eu trocar a senha. Apertei, bom, passou hoje no create, on stop daqui do main activity. Eu vou tirar aqui, tá? Eu vou colocar a senha atual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou alterar para 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senha alterado com sucesso. Ok? O token aqui é nulo mesmo, tá? Que no caso esse token aqui é do update credentials, ele não está esperando o token. Ele só está esperando o type e o name. Ok. Mas eu alterei o token, tá? Como eu alterei a senha, olha esse camarada aqui, ó. Alterou. O token é outro agora, a senha e o token. Beleza? Só que se eu não alterei aqui o token desse camarada, eu não consigo acessar mais com ele. Mas eu alterei, ó. Eu fiz essa alteração aqui, ó. Se eu vim aqui que foi a alteração. E a prova disso é que eu vou sair e vou conectar e vai me dar a opção, né? Como aqui eu estou fazendo essa chamada aqui, ó, e tem mais de uma conta, ele vai me dar um pop-up falando, ó, lembrando que essa é a lógica que eu estou utilizando, você não precisa fazer isso, você pode deixar uma conta já pré-selecionada mesmo se o cara já tiver mais de uma. Então, eu vou acessar aqui esse camarada e ele vai me dar os dados porque o token está válido. Lembrando que eu estou pegando esses dados aqui baseado no token. O token tem que bater com o token do servidor. Então, beleza, tudo ok, tá aí o token. E agora eu vou remover uma conta. Eu vou mostrar as contas que eu tenho cadastrado e vou remover essa daqui. Beleza, está removida, nem tem ela mais. E vou invalidar uma conta. Invalidei a que eu estava conectado, que era o Chain Calopsita. Eu vou entrar aqui de novo. E ela está invalidada. Ele só tinha uma conta, tá? E com essa lógica que eu utilizei aqui, ele não deu 0, ele deu 1, porque eu invalidei o token, não invalidei a conta. A conta existe ainda. Então ele não chamou o finish e essa activity está lá no background ainda. Ela não saiu da pilha. Então eu teria que conectar com o Chain Calopsita aqui de novo. E ó, mas foi o bug da minha lógica, né? Mas o validate é isso. Ele tira o token. O remove tira a conta. Beleza. Não tem ninguém válido. Eu vou adicionar a conta de outra maneira agora. Como a gente está trabalhando com o account manage, a gente colocou na nossa aplicação, a gente vai adicionar a conta por aqui, ó. Igual Facebook, Google, enfim. Tá ali nossa aplicação. Tem uma conta, que é do Chain Calopsita mesmo, que ela não tem um token válido. Tá aqui, tá? E aí eu vou adicionar uma nova conta. Eu vou adicionar o Vinicius novamente. Só clicar ali no label da nossa aplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. E só voltando aqui, por que eu coloquei essa parte aqui, né? Porque do off token diferente de null, ou então quando for igual a null, a gente pega da constante. Porque nessa parte aqui, a gente não tem esse camarada. A gente acessa isso daqui, a gente tem o type, tá? A gente tem o response, a gente tem um type por causa desse camarada aqui. Só que aqui a gente não tem o tipo do token setado. Então ele vem nulo.
Então, por causa disso que a gente tem que fazer essa jogada aqui. Lembrando, é questão de lógica do seu projeto. Você vai ver como é que você vai fazer isso. Você pode ali mesmo dar opção para o usuário, tá? Você pode ver que não tem um auth token aqui. E aqui no Authenticate Activity, você pode botar um campo de opção para o usuário, para o cara escolher qual tipo de conta que ele quer criar. Beleza? Se sua aplicação tem mais de um tipo de conta. Então, beleza, criamos mais uma conta, tá? Fez exatamente o caminho de criar uma conta. Exceto que eu não passei na minha activity. Então, eu vou voltar aqui. Opa, vou voltar aqui, vamos ver que tem mais de uma conta agora. E você vai ver que tem aqui, ó, Sync Off, Sync Off. Eu estou implementando o Account Manager, mas o Account Manager ele trabalha também com o Sync Adapter, que é para trabalhar com sincronia. E eu não fiz ainda o vídeo sobre Sync Adapter. Eu já fiz sobre o Content Provider, que também é necessário, tá? Se a gente quiser fazer no caso, usar o Sync Adapter. E agora fazendo o Account Manager vai ficar faltando do Sync Adapter. Então não tem sincronia, a gente acessa, tá? E eu também não coloquei preferência. Preferência é opcional, beleza? Então, tá aqui as duas contas. Agora eu vou acessar aqui. E se eu escolher esse cara vai ter o mesmo problema de novo, porque ele está invalidado, mas esse daqui não. Esse aqui está valendo. Beleza. Então, eu já alterei a senha, enfim, vou remover a conta agora, vou remover o Tia Calopsita. Invalidei essa conta, beleza. Eu vou agora sair. Se eu sair, eu vou deletar, lembrando que eu estou com remove no sair, né? Eu vou deletar esse cara também. Então, beleza, sair. Se eu voltar, não tem nenhuma conta. Ele tem que ir direto pro login. Perfeito. Foi direto pro login, porque não tinha aquela outra activity no background. E aí eu conecto de novo. Eu acho que era essa senha. Se eu troquei, não tá errado em trocar. Beleza. Aí eu volto aqui. Quando eu pego o user, já passei por aqui, né? É token. Vou deixar esse script junto com o projeto para download, todo esse script do PHP, beleza? Então isso daí, esse Account Manager, vantagem. Se você tem uma aplicação que vai ter mais, que pode ter a mesma conta acessando, você tem mais de uma aplicação, pode ter a mesma conta. Nessas duas aplicações, acessando elas, gerenciador de conta é o Account Manager que você pode estar utilizando, tá? Eu não tenho nenhuma recomendação, não vi nenhuma recomendação forte, por exemplo, na documentação do Android, falando, não, você tem que utilizar o Account Manager se você for trabalhar com login, essas coisas assim. Igual tem para o vôlei, por exemplo, beleza? Igual tem quando você vai trabalhar com conexão na internet e não utiliza a thread principal. Em alguns emuladores passa, no meu passa, só para você ter ideia, beleza? Não tem nada muito, eu não vi nada muito forte falando, não, você tem que usar. Eu já utilizei, eu utilizo muito, tá? Eu vou passar a utilizar o Account Manager agora. Muito app que tem conexão, tá? No caso, login, que não utiliza o Account Manager. Se eu não me engano, o Twitter também não utiliza, tá? Quem utiliza aí, os grandes aí que eu vi, é o Facebook e o Google, beleza? Você tem a vantagem de trabalhar com token. Trabalhar com token é bom, é melhor do que ficar trabalhando com credenciais. A prova disso é quem está trabalhando com token, que é o próprio Facebook e o Google trabalham com token. O Twitter também trabalha com token, tá? E ele também ajuda nessa gerenciação do token, ele fica com o token guardado, beleza? É isso, acho que a implementação mais completa seria com o Sync Adapter, que eu não falei ainda, eu tenho que fazer um vídeo. Não sei se vai ser o próximo, tá? O Sync Adapter é grande também, olha o tamanho desse vídeo do Account Manager, beleza? Acho que só. Então é isso aí. Eu tenho que sair aqui, eu saí com uma conta, vamos acessar a conta. Eu só tenho uma, a outra eu saí, perfeito. Quando eu saí eu deletei. Vou sair aqui. Então é isso. Vou ficando por aqui, o projeto vai ficar embaixo para download, tá? É isso aí, valeu, obrigado e tchau.